Meu querido irmão, minha querida irmã, nós já estamos aí no domingo da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Como ontem nós já celebramos Natal, hoje nós vamos falar então de um modo não tão demorado, mas rápido, sobre esse Evangelho de Lucas, nesse ano C da Sagrada Família. Então vamos lá, Lucas 2, 41 a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então todo judeu tinha um sonho de ir pelo menos uma vez na vida em Jerusalém. E os piedosos principalmente. Então as famílias iam em caravanas, pelo menos em uma das grandes festas. E aqui a Bíblia afirma para nós que todos os anos a família de Jesus, ou seja, Jesus, Maria e José, os pais de Jesus, está dizendo o Evangelho, iam todos os anos para a festa da Páscoa em Jerusalém. Subiam para Jerusalém para adorar a Deus na festa da Páscoa e oferecer os seus sacrifícios. Então eram piedosos, por aí nós já compreendemos o que as famílias devem ser, como a família dos pais de Jesus. Famílias piedosas, com o coração voltado para Deus, com o coração que quer agradar a Deus. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Então, ou seja, desde que Jesus nasceu, eles tinham aí, tirando o tempo que ficou no Egito, mas tinha esse costume de ir a Jerusalém, então, todos os anos para a festa da Páscoa. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Como que José e Maria poderiam ter esquecido o menino Jesus? Aqui, se a gente ler o Evangelho por cima, parece irresponsabilidade, pais que não teriam responsabilidade. Mas eu já vou explicar o que aconteceu. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Como não notassem? Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Então vamos lá. Essas viagens eram feitas em caravanas, em grupos separados. Havia o grupo dos homens e havia o grupo das mulheres. As crianças poderiam ir, as crianças geralmente iam, as crianças iam com o grupo das mulheres, com o grupo das mães. Então era o grupo das mulheres, o grupo dos homens, e num determinado momento, então os homens e as mulheres iam na frente, os homens vinham atrás, protegendo as suas mulheres, e ao mesmo tempo, num determinado momento, as caravanas paravam e as famílias se encontravam. Então os homens se encontravam com suas esposas e seus filhos para se alimentar, para beberem água, enfim, era o momento da alimentação. Então o que aconteceu? Jesus já tinha 12 anos, já tinha celebrado, aqui nos faz compreender que já tinha celebrado a sua festa da Bar Mitzvah, quando ele já tinha se tornado filho da lei e que ele já era então alguém que tinha entrado na maioridade espiritual, alguém que já era maior de idade. Então, sendo maior de idade, um varão maior de idade, Jesus já tinha o direito tanto de ficar na caravana dos homens, quanto de ficar na caravana das mulheres. Então o que aconteceu? Quando fizeram a viagem de volta, Jesus não estava na caravana das mulheres. E na cabeça de Maria, ou seja, ele já é crescidinho, agora ele já é o varão maior de idade, já é responsável pela sua vida espiritual, é claro que ele quis ir na caravana dos homens, vai ser a sua primeira vez na caravana dos homens. Então, para Jesus isso é importante, então Maria achava que ele estava na caravana dos homens. Enquanto José pensava, ele não está aqui porque ele ainda está acostumado lá na caravana com a mãe, na caravana das mulheres, junto com as outras crianças e junto com a mãe. Então, na mentalidade de José, ele estava na caravana de Maria, e na cabeça de Maria, ele estava na caravana de José. Então foram caminhando, sendo que Jesus já tinha ficado lá em Jerusalém. Agora, olha o que diz a palavra. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis?
Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Teriam muitos detalhes para serem falados. Falar desses 3 dias, que aqui já é uma antecipação dos 3 dias que Jesus ficaria no sepulcro. Então Jesus já estava preparando a sua mãe, a Virgem Maria, para que quando chegasse os 3 dias do sepulcro, ela não se comportasse com angústia no coração, mas com certeza de ressurreição. Então aqui Jesus foi permitindo tudo isso para que Maria já fosse preparada. Essa angústia que ela sofreu, interessante que ela vai dizer, teu pai e eu estávamos angustiados. Essa angústia aqui no grego significa angústia de morte. Então ela experimentou de forma antecipada o que aconteceria mais tarde quando Jesus fosse sepultado. 3 dias de angústia de morte. Só que como ela já experimentou isso de forma antecipada, a angústia da morte aqui na perda de Jesus, ela aprendeu que quando Jesus morreu na cruz e foi sepultado, ali ela já sabia que ela não precisaria ficar mais com angústia de morte, porque da mesma forma que 3 dias no templo ele foi encontrado, 3 dias depois ele também seria encontrado, agora ressuscitado. Então aqui já foi a pedagogia de Deus para ir preparando a Virgem Maria, antecipando na vida dela aquilo que aconteceria mais tarde, para que quando acontecesse ela pudesse animar e dar força aos discípulos, porque ela já havia passado por isso. Mas como hoje é o domingo da Sagrada Família, eu queria ficar com vocês hoje com alguns verbos importantes aqui desse evangelho. Vai dizer assim, olha, pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, como não encontraram Jesus, olha, como viram que ele não estava na caravana, depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Começaram, é o primeiro verbo. Não tendo encontrado, voltaram, segundo verbo. 3 dias depois o encontraram. 3 verbos que eu gostaria de falar com vocês. Começaram, voltaram e encontraram. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Então nós vemos 3 verbos. Primeira coisa, voltaram. José e Maria poderiam ter caído no grande erro que muitas famílias caem, de ficar procurando culpados. É você, Maria, culpada porque ele deveria estar na tua caravana. Não é você, José, o culpado porque ele deveria estar na caravana dos varões, na caravana dos homens. Ao invés de caírem numa discussão sem fim, já que haviam perdido aquele que é o essencial na vida deles, que era Jesus, ao invés de ficar discutindo para saber quem é o culpado, e continuar sem Jesus, que é o essencial na família deles, o que eles fizeram juntos? Voltaram juntos. Isso é importante para todo casal, para toda família, saber voltar, mas quem voltou não foi Maria, quem voltou não foi José. A Bíblia vai dizer para nós, voltaram para Jerusalém. O verbo está no plural, os 2 voltaram juntos. Depois, voltaram para Jerusalém à sua procura. Depois de 3 dias depois o encontraram no templo. Então, porque procuraram juntos. Primeira coisa, procuraram. A segunda, voltaram para Jerusalém. E a terceira, o encontraram. Tudo junto, os 2. Os 2 voltaram, os 2 procuraram e os 2 encontraram. Aí está o grande segredo da família. Fazer as coisas juntos sem ficar procurando culpados, porque enquanto se procura culpados, nós perdemos o essencial. E o essencial é a vida de Jesus, o essencial é a vida de Deus em nós, na nossa casa. Porque voltaram, procuraram e encontraram, acharam o tesouro que era o próprio Jesus. E o trouxeram de volta para casa, onde ele era submisso aos seus pais e crescia em sabedoria, estatura e graça. Aí está o grande segredo das famílias. Fazer as coisas juntos. Procurar junto, voltar junto, procurar junto e juntos encontrarão todas as coisas. E eu fico imaginando no templo, porque Jesus estava no pátio dos homens. Maria, naquele momento, teve que saber o seu lugar. Foram correndo, procuraram juntos, chegaram no templo. Alguém viu Jesus de Nazaré? Alguém viu Yeshua? E na hora de encontrar, José teve que ir sozinho no pátio dos homens e tomar Jesus pelas mãos.
e trazê-lo até a sua mãe. E aquele coração de mãe angustiado, esperando, e eu imagino José chegando e dizendo: ele está aqui, Maria, não se preocupe. E trouxe Jesus de volta. Mas Jesus só foi encontrado porque eles voltaram juntos, procuraram juntos e o encontraram juntos. Nós só vamos encontrar Jesus na nossa casa e trazê-lo de volta para a nossa casa, ele que é o essencial para a nossa família, se você, casal, pai e mãe, souberem voltar juntos, procurar juntos e encontrar juntos, nada separados. Então aí está o grande segredo: procurar, voltar, procurar e achar juntos. Assim vocês estarão o essencial que é Jesus para a vida da sua casa, para a vida da sua família. Aí nós vamos ver nesse domingo da Sagrada Família que todos aqueles que Deus nos confiou, todos aqueles que Deus confiou a você vão crescer como Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Que nesse domingo da Sagrada Família, que o Senhor ensine a você que é pai, a você que é mãe, a vocês dois, a fazerem tudo juntos, na graça do Senhor, como faziam José e Maria, e assim encontraram o essencial das suas casas, que é da sua própria casa, que era Jesus e Jesus de Nazaré, porque eram pais piedosos. Peçamos ao Senhor hoje, pela intercessão de José e de Maria, a graça de termos um coração piedoso, uma alma piedosa, e que possamos, ao invés de buscar culpados, trabalharmos juntos para nunca perdermos o essencial. E se nós o perdermos, buscarmos juntos. O essencial para nossa casa é fazer dela uma casa de bênção, e fazer dela uma casa que adora o Deus verdadeiro, uma casa, uma família de adoradores, uma família que caminha na bênção, uma família que cresce diante de Deus e dos homens, uma família que cresce em todos os sentidos, uma família que recebe em abundância os dons de Deus, os dons da graça, os dons da prosperidade, os dons para poder amar e servir a Deus na sua igreja. Peçamos ao Senhor que nesse dia, que a sua família, estou pedindo isso a Deus, que a sua família neste dia possa ser abençoada e se torne como o lar de Jesus, de Maria e de José. Que a Sagrada Família lhe abençoe, através de Jesus, que é o próprio Deus vivo. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.